Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao HackDev Summit. Eu sou Valéria Baptista e gostaria primeiramente de agradecer ao Cláudio Raposo pelo convite de estar participando aqui no evento e compartilhando com vocês conhecimentos sobre cloud, segurança e esteira DevOps CI/CD. Hoje o assunto da apresentação é falar sobre Defender for DevOps. Quem é esse cara e como ele pode nos ajudar aí, por assim dizer, a desmistificar a proteção do código na nuvem. Eu sou Valéria Baptista e vem comigo para mais um dia de muito conhecimento. Bom, primeiramente, se você ainda não me conhece, eu sou fundadora da comunidade Canal da Cloud. Estamos presentes aí no YouTube, LinkedIn, Instagram, GitHub e, claro, se o Orkut voltar, a gente vai dar uma passadinha por lá também para rever os amigos. Eu sou formada em Ciências da Computação, possuo MBA em Cloud Computing e também estou cursando aí docência para o ensino superior. Tenho uma série de certificações, principalmente em Azure, mas também AWS, conhecimentos em infraestrutura, segurança de nuvem, migração e por aí vai. Um background bastante grande aí na parte de infraestrutura. E, claro, convido você a fazer parte também da comunidade do canal da Cloud e sintonizar na nuvem, por assim dizer. Então, hoje o assunto da nossa agenda é falar sobre Defender for DevOps. Nós bem sabemos, né, nós trabalhamos já com um ambiente de cloud, que a nuvem é uma responsabilidade de todos e a segurança também. Não apenas das pessoas que estão ali rotuladas como sendo, né, responsáveis pela segurança, mas desde um desenvolvedor, a equipe de infraestrutura, a equipe que está cuidando dos uploads que vão para a nuvem, todos nós sim temos essa gama de responsabilidades e não o cloud provider. Ele vai estar ofertando para nós as features, ferramentas, aplicações para nos ajudar no contexto de segurança, mas nós, como clientes, precisamos entender que sim, é a nossa responsabilidade e precisamos zelar por elas. Fazendo uma introdução em relação a esse contexto de segurança, pessoal, os grandes desafios que os clientes têm, não apenas os clientes da Microsoft, mas todos aqueles que utilizam a cloud, por assim dizer, é a questão de nós termos uma camada muito grande para estarmos olhando, né? Se você for fazer, por exemplo, uma comparação com o ambiente on-premise, né, como era antes, e hoje o ambiente de nuvem, nós temos uma evolução aí muito complicada, por assim dizer. Nós tínhamos antes um prédio, né, um data center, nossa DMZ, diversas VLANs, o pessoal chega, bate ponto às 8, vai embora às 6 e acabou a história. Todo mundo deixa o computador na empresa, salvo quem está de plantão, e era isso. Bom, hoje, com um ambiente híbrido e muitas das vezes 100% remoto, nós temos uma gama muito grande de pessoas que trabalham à distância, viaja muito, nunca foi na empresa, então eles têm uma propriedade particular da empresa, né? Seu notebook, às vezes o celular também, e acessam os sistemas, seja lá da onde eles estiverem, né? Esses são os novos moldes aí de quem trabalha com tecnologia. Então perceba que para a equipe de segurança, aumentou muito o leque de possibilidades. Por isso que nós devemos sempre colaborar entendendo quem é responsabilidade pelo quê. Então, quando a gente fala em visualizar esse contexto de segurança, nós temos hoje também o contexto de código, porque nós precisamos fazer entregas cada vez mais rápidas, né? Temos muita urgência, né? E a gente já está acostumado que em TI é tudo para ontem, mas com o contexto de DevOps, por exemplo, nós temos automações hoje que facilitam muito a vida de quem está trabalhando, né? A gente não precisa ir no Next Fit. Porém, além disso, agora nós criamos para nós mais um novo problema. Como que você garante que aquilo que está sendo criado, aquilo que está sendo levado para a nuvem, sim, está olhando para o contexto de melhores práticas? Bom, aí você precisa se preocupar com o seu provider de cloud. Nós vamos falar, obviamente, Microsoft e olhar para o que a Microsoft nos entrega, né? Não só no contexto do Defender, mas também outras aplicações com relação a eu vou cuidar da segurança da minha empresa. Bom, falando sobre isso, nós temos o Defender for Cloud.
Quando nós falarmos sobre Defender, né, até a gente sempre brinca, né, Deus me Defender, mas o Defender é uma gama de aplicações, né, da família Defender, por assim dizer, e cada uma delas vai estar olhando para um workload em específico. Então, quando nós falamos do Defender for Cloud, né, não um Defender voltado, por exemplo, a ASM, que já está olhando para um outro modelo de superfície de ataque, a gente não está olhando para um Defender for Endpoint, que vai ser o do dispositivo, né, do meu usuário, do meu colaborador. Estamos falando de Defender for Cloud. Nós estamos olhando para os workloads que estão na nuvem. Ok? Então, quando você tem um ambiente 100% Microsoft, quando você tem um ambiente híbrido, quando você tem um ambiente multi-cloud, ele traz para você a visibilidade da qualidade de segurança. Então, eu sempre brinco muito, né, num contexto de prova, quando a gente fala do Defender, nós temos, né, a questão do nosso termômetro, como que está a qualidade da minha segurança, o que, que eu estou entregando, pontos fortes, pontos fracos. Ele traz para nós uma série de recomendações onde a gente precisa melhorar. Até aí, tudo certo. Então, aqui pelo slide, vocês podem ver que nós temos aqui uma série de aplicações, né, que trazem para nós essa visibilidade. O Microsoft Sentinel, uma aplicação à parte, mas ele é um modelo de CIEM, a própria segurança de redes, porque a gente sabe que a gente precisa fazer essa implementação, o Microsoft Defender External Attack Surface Management, ou EASM, que ele traz para nós uma visibilidade de segurança de quem olha a nossa empresa de fora, ok? Então, qual é a superfície de ataque que alguém que estivesse tentando, por exemplo, hackear a minha empresa, identificar falhas de segurança, por onde começar, ok? E o Purview, que entra dentro de um contexto de compliance e governança. Todas essas ferramentas nos apontam aqui para o Defender for Cloud. Até a gente tem aqui no desenho, o Microsoft entra, né, já falando um pouco sobre o contexto de autenticações e tudo mais. E aqui na esquerda vocês podem ver, né, nosso desenho, nosso ambiente híbrido, né, meu data center, a nuvem, GCP, a própria Azure e a AWS, porque o Defender para nós é uma aplicação multi-cloud. Ele não olha apenas para o que está dentro da Microsoft, ele olha para fora também. Por que ele se torna diferente e quais são os seus pontos fortes? Bom, primeiro esse suporte para um ambiente híbrido. Então, eu não preciso olhar e dizer assim, nossa, mas a minha empresa já está num viés de multi-cloud ou está pensando em ir para multi-cloud, então talvez essa aplicação não consiga nos atender. Muito pelo contrário, depois a gente vai olhar ali no portal e mostrar para vocês como que a gente faz todas essas configurações e ele traz todos os pontos, né, não apenas de Microsoft, mas de outros cloud providers. Isso nos ajuda na questão da superfície de ataque e traz para nós nosso ciclo de vida. Obviamente, trazendo também quais são os pontos onde eu preciso fazer um ajuste, como isso melhora a minha qualidade, né, meu percentual de nota, e obviamente trazendo insights, independente se você já tem uma maturidade na sua equipe, né, no contexto de conhecimento de nuvem e segurança ou não. Bom, segurança é o ponto-chave aqui da nossa conversa. Então, como que nós conseguimos trazer isso num contexto de código? Bom, o Defender for Cloud, ele é um módulo que ele vai estar, né, no portal ali quando você abre. Ele tem uma série de fatores aonde você pode ativar o serviço para determinados recursos ou não. E o Defender for DevOps, ele é um módulo que está inserido ali dentro do Defender for Cloud, que ele olha especificamente para a esteira da sua empresa. Onde ele vai conseguir nos atender? Tanto no contexto de GitHub como Azure DevOps. Então, hoje ele é uma aplicação que está em preview, então você pode usar, testar e não pagar nada por isso. Esse é o nosso ponto importante. E, obviamente, já preparar suas automações, né, para ter essa visibilidade. Os alertas, eles já existem, mas, claro, a partir do momento que o produto sai de preview, ele traz novas features com ele também, nos ajudando ainda mais no nosso dia a dia. O ponto central é que a gente consegue unificar essa postura de segurança, olhando exclusivamente para a nossa esteira. E isso nos ajuda, é claro, a trazer as configurações de recurso, fazer as nossas automações, identificar quais são as vulnerabilidades que nós temos hoje,
por mais que você diga, nossa, mas a minha equipe hoje ela já trabalha num contexto de segurança. Nós utilizamos a aplicação A, B ou C para identificar o que está correto e o que não está. Ok, mas a partir daí você assume que tudo está correto e lança isso para a nuvem, certo? A partir do momento que isso já está na nuvem, já está implementado, esse código já foi, né, executado para a cloud, como que você garante que isso está 100%? E se você precisar fazer uma rastreabilidade, quando você trabalha com uma pessoa ou duas na sua equipe, talvez isso não seja um problema. Mas se nós estamos falando de uma dezena de pessoas, como que você vai trazer isso de uma forma prática e, obviamente, ter uma visibilidade do erro e vulnerabilidades que possam ocorrer dentro do seu código, né? Então, nós trabalhamos com pessoas com níveis técnicos às vezes muito diferentes. E não é que o código não funcione, não é que não vai entregar aquilo que você precisa, mas está entregando da melhor maneira possível dentro de um viés de cloud. Isso é importante. Então a gente consegue descobrir erros, falhas de configuração, segurança em container que não está sendo atendida e, obviamente, esse suporte multi-cloud. Bom, quando a gente fala da entrega de automação de uma forma inteligente, pense que nós vamos fazer todo um código para a nuvem, ok? E a partir do momento que ele foi entregue, ele já vai começar a ser escaneado. Hoje nós temos, obviamente, um produto que está em preview, mas pense numa seguinte situação: a partir do momento que ele for identificado, olha, a gente está recebendo um código aqui que vai subir tais e tais recursos, trabalhar em tal estrutura e tudo mais. Vamos fazer essa verificação, essa validação, certo? Ele está atendendo o contexto de melhores práticas, sim ou não? Se não estiver atendendo, não quero que suba, né? Aquela velha história, né, do filme do Tropa de Elite, não vai subir ninguém. Então pense num futuro poder fazer isso. Se a pessoa que está trabalhando, implementando isso, não estiver seguindo as melhores práticas, ela não vai conseguir trazer esse cenário à tona. Vai receber literalmente um ban e vai ter que ir lá validar novamente quais que são os problemas. Então essa remediação diretamente no código, priorizar itens de segurança, trazer a visibilidade do que está sendo atendido ou não é bastante importante. Então, aqui no contexto da arquitetura pessoal do Defender for DevOps, nós temos aqui. Esse item já é conhecido para quem trabalha com Defender, que é a nossa visibilidade de postura de segurança. Então, hoje nós temos uma postura de segurança geral, e nós temos o módulo do Defender for DevOps, ou DevOps Security, extremamente focado para aquele modelo da esteira. Então, já trazendo para mim aquele cenário extremamente semelhante ao que a gente já está habituado, mas exclusivo para a esteira que a gente está entregando. Então, eu consigo validar a segurança do meu código, eu consigo identificar se ele está atendendo aos requisitos que a gente está trabalhando, consigo reforçar, né? Quando a gente fala da visibilidade, por exemplo, eu preciso saber, desde a minha pré-produção, se tem vulnerabilidades no meu código, em questão de segredos e tudo mais, olhando para os meus pipelines. Eu preciso identificar, obviamente, os meus containers, identificar também se eu tenho alguma coisa incorreta na minha configuração que possa ser uma brecha de segurança afetando outros recursos. E, claro, conseguir priorizar isso no contexto de segurança, desde, né, as solicitações, desde o meu pool, até o momento que isso subiu dentro do meu ambiente. Então, o fato de termos workflows já integrados, conseguir fazer esse gerenciamento e, obviamente, identificar o que está correto e o que não está, já no ato, isso nos ajuda demais. Então, pensando sempre em melhorar, nós já temos aqui o contexto do Defender for DevOps, ou seja, eu tenho uma pipeline, né, tenho o meu ambiente trazendo aqui todos os itens de configuração, eu consigo identificar quais são as vulnerabilidades do meu ambiente, identificar alertas em tempo real, acionar minhas equipes quando eu tiver algum issue de segurança, ele já faz esse trabalho para mim, mas no contexto, por exemplo, de servidores,
trago isso para o meu próprio DNS, para os meus itens lá de banco de dados, entre outras configurações. Quando a gente olha aqui para a parte de GitHub e Azure DevOps, aqui a gente tem o desenvolvimento e, obviamente, um olhar diretamente para segurança de código. As minhas dependências, como que eu vou estar protegendo meus segredos, como que eu vou desenvolver isso e remediar no caso de estar ocorrendo algum problema que vai afetar a minha organização. Então, pense no seguinte, eu tenho aqui, né, o pipeline hoje compatível GitHub e Azure DevOps. Então, já temos um pipeline de múltiplos. Trabalhamos em questão de inventário, com a questão de validação contínua, ou seja, eu vou estar sempre revalidando qual que é a qualidade daquela implantação, se foi ajustado, se não foi. E, obviamente, consigo fazer workbooks customizados, que também já é uma prática de quem trabalha com Defender. Nesse ponto de vista, a gente consegue tanto identificar esses issues, ter uma ideia de o que está acontecendo, quem que fez aquela entrega, ter um suporte multi-cloud, então estou trabalhando com diversos contextos de código e, claro, a automatização, que vai nos ajudar demais. Como que eu vou integrar isso? Como que eu vou fazer a exploração desse contexto? E outro ponto, as vulnerabilidades de sistema, principalmente, e também as credenciais expostas. Aqui a gente está olhando para itens que podem, obviamente, afetar a nossa organização e trazer prejuízos, não a pequeno, curto, médio, longo prazo, todos os prazos. Então, quando a gente fala de segurança, a gente não está falando só da questão de identidade, como é que está configurada as minhas redes, quem tem a permissão, subir, né, até mesmo PIN e tudo mais, senha. Cara, a gente tem que olhar em todos os cenários. Então aqui a gente tem a telinha, depois a gente puxa aqui no portal para ficar melhor e mostro para vocês como é que a gente vai fazer a configuração. Então nós temos aqui, ó, o contexto da postura de segurança, olhando para o DevOps Security, né? Então eu tenho um discovery automatizado, né, de tudo aquilo que está vindo para o meu ambiente. Tenho essa preocupação contínua em cima do compliance, a questão de hardening e também os meus insights, customizando workbooks e tendo uma console única. Então, o que é interessante aqui? Eu tenho uma equipe de DevOps que, obviamente, ela vai ser separada de uma equipe de infra, de uma equipe de segurança. Então, no contexto de permissionamentos, até mesmo visibilidade, quem vai ser o dono do problema, isso é importante também a gente falar. O ideal é o quê? Que eu deixe isso exposto para a minha equipe de DevOps, para que eles tenham uma visibilidade de como isso está trabalhando, como que está a qualidade do código e, obviamente, eles vão dar o primeiro embate quando descobrirem que tem algum ponto que está errado, certo? Aqui a gente consegue separar bem as atividades. Outra questão interessante é que a gente consegue ter essa visibilidade, né, de tudo aquilo que está sendo configurado, tudo aquilo que está vindo no meu ambiente. Se a gente tem alguma vulnerabilidade que possa entrar numa consequência de aqui eu tenho esse problema, mas se ele não for resolvido, ele pode gerar esse outro problema. Táticas e técnicas de ataque com base naquela vulnerabilidade que está exposta. Então não é só dizer assim, a gente identificou aqui isso. Tá, mas o que eu faço com essa informação? Porque às vezes aí entra a questão da maturidade da sua equipe. Então, entenda que a gente tem hoje uma série de funções habilitadas para essas duas ferramentas, né? Seja o GitHub ou o Azure DevOps, que a partir do momento que a gente habilita essa conexão e passa a trabalhar com ele dentro do Defender for DevOps, ele já traz para mim todos os modelos, né, de segurança e vulnerabilidades que estão vindo dessas duas origens. Então, para que fique mais fácil também vocês entenderem como tudo isso se comporta, bora para o portal e vamos fazer um laboratório e vai ficar tudo muito mais tranquilo. Ou não, bora lá. Agora voltando, indo diretamente, né, para o nosso laboratório, primeiro eu vou mostrar um ambiente que já está configurado, que é a parte do Azure DevOps, onde ele mostra todos os alertas, traz para nós uma visão sobre como a gente pode resolver determinado problema, e depois a gente vai fazer a simulação da conexão de um ambiente do zero.
para vocês verem como é fácil a gente fazer essa configuração. E aproveitando, vamos falar um pouco mais sobre segurança, não só no contexto do código, mas também explorando as funcionalidades, né, do Defender for Cloud e as ferramentas que a gente consegue agregar, né, levando em consideração que nós temos aqui um ambiente multi-cloud. É importante citarmos também que você pode colocar dentro do Defender for Cloud, ter uma visão dos seus ambientes on-premise. Não se esqueçam que ele também funciona no modelo híbrido. Um pequeno detalhe é que para isso nós vamos precisar utilizar as funcionalidades do Azure Arc. Vale a pena pesquisar sobre esse cara, ele nos ajuda muito a termos uma visibilidade, gerenciamento de recursos on-premise. Em suma, rapidamente, o que a gente precisaria fazer é fazer uma configuração dentro do Azure Arc, ele vai gerar para nós um script de conexão, aí você executa esse script nos hosts que você tem no seu ambiente on-premise e através do Arc você vai ter essa gerência, né, essa gestão dessas máquinas, por exemplo. A partir daí, a gente tendo a camada de servidores ativada dentro do Defender for Cloud, nós podemos ativar essa proteção. Então, eu consigo tanto enxergar como proteger o meu ambiente on-premise partindo aqui da nuvem. Mas vamos fazer um overview rápido aqui da parte do Defender e trazemos também o Defender for DevOps, obviamente explorando bastante toda essa questão de alertas, vulnerabilidades e como que ele nos mostra isso para ajudar você a trazer mais segurança aí para sua empresa. Bom, dentro da plataforma do Azure, pessoal, aqui na guia da esquerda, nós temos o Microsoft Defender for Cloud, lembrando que ele é uma aplicação, né? Não sim por dizer uma aplicação, mas ele é um modelo Cloud Native, ou seja, ele já está na nuvem, você não precisa configurá-lo. Você precisa personalizá-lo conforme, né, as necessidades da sua empresa. O Defender for Cloud, ele vem com a camada ativa de proteção básica. E conforme você entende que faz sentido, você vai agregando outras proteções dentro do seu workload. Primeiro ponto é que ele, para nós, é um termômetro de segurança. Ou seja, ele vai trazer para nós uma visibilidade bem complexa e, por assim dizer, generalista de todos os pontos fortes e fracos que a gente tem aqui na empresa. O primeiro ponto é que na nossa postura de segurança, ele já traz para nós, né, tudo aquilo que temos de recomendações, eu já vou explicar o que que é esse ataque path, né? Mas quais são as superfícies de ataque? Percebam aqui que ele traz para nós a parte do Azure, AWS e GCP. E aqui ele permite que a gente explore, né, essa postura de segurança que a gente tem no nosso ambiente. Quando a gente vem aqui nesse ponto, ele traz todas as assinaturas que estão ativadas e também qual que é a pontuação de cada uma delas. Um ponto interessante é que quando a gente vai começar, né, a trabalhar com o Defender for Cloud, você precisa, em primeiro momento, determinar quais são os workloads que você vai querer proteger. Porque o Defender for Cloud, pessoal, além de ser uma ferramenta que nos traz uma visibilidade em um contexto multi-cloud, ele também pode ser personalizável, ou seja, eu vou configurar dentro do contexto que eu acredito que faz sentido para a minha empresa. Então, a gente vai selecionar a nossa assinatura aqui na parte de configuração de ambiente e ele vai trazer para nós todos os tópicos, né, que ele aceita que você ative a proteção. Por exemplo, ele está mostrando aqui para mim, né, tanto a configuração de servidores como de SQL, que é aquilo que está ativo na minha assinatura. Eu vou mostrar para vocês depois como que a gente vai fazer, né, já na minha assinatura aqui onde eu tenho, né, total acesso, quais são os pontos que a gente pode determinar para ativar, né, dentro da nossa assinatura os serviços. Mas, em suma, o que a gente precisa saber? A gente tem ativação tanto na camada de servidores, a parte de bancos de dados, tanto banco de dados de código aberto ou não, você pode ativar para DNS, pode ativar para diversos tipos de serviço. E ali ele vai ter uma camada de custo em cima dos recursos em questão. Por exemplo, suas histórias de accounts também, você pode ativar esse serviço. Para alguns tipos de serviço, você vai ativar para todos eles dentro da sua assinatura. Por exemplo, se eu ativo a camada de servidores, todo servidor que nascer, ele nasce protegido.
Se eu ativo para a camada de Service Accounts, por exemplo, eu posso determinar que alguns Service Accounts eu quero que estejam protegidos e outros não. Outro ponto interessante é que nas recomendações a gente vai estar trabalhando em cima de recursos que afetam o nosso Security Score. Então, quando a preocupação da sua empresa é ter um score de segurança mais elevado, esse é o nosso norte. A gente vai olhar quais são os itens aqui que a gente não está seguindo, né, de boas práticas e buscar identificá-los, né, e cada um deles tem um score de incremento. Ou seja, a partir do momento que você executa aquela atividade, ele vai incrementar mais essa quantidade de pontos aqui na sua nota. É um ponto determinante para nós? Sim e não. Por que eu digo isso? Porque nós temos aqui essa superfície de ataque, deixa eu até clicar aqui para mostrar para vocês, e na superfície de ataque o que acontece? Ele traz para nós todos os itens, né, aonde eu posso ter uma vulnerabilidade explorada. O que acontece? Às vezes a gente pensa assim: "Ah, eu vou olhar determinado alerta que faz sentido e ele tem uma pontuação bem alta, então ele vai impactar bastante no meu security score". Porém, a gente precisa também ter essa visão, né, dessa superfície de ataque pelo seguinte: às vezes ela vai trazer para nós uma pontuação pequena, né, tá relacionada a um item que não é tão expressivo em termos de nota. Porém, se aquela vulnerabilidade for explorada, ela pode trazer para nós consequências bastante impactantes no contexto de segurança. Então, eu sempre recomendo que vocês validem quais são as vulnerabilidades que vão estar sendo exploradas aqui e, dentro desse contexto, o que esse ataque vai trazer para a minha empresa. Aí sim eu vou ter uma visão sobre o que faz mais ou menos sentido a gente atacar, ok? Porque em algum momento você pode ter aqui uma vulnerabilidade que ela afeta principalmente uma máquina ou um recurso, mas a partir dela ela consegue chegar em várias redes. E aí pode se tornar uma bola de neve. Então é interessante vocês olharem, né, o Attack Path para ter essa visão. Um ponto importante, né, em termos de recurso e pelo próprio produto, que para que esse recurso esteja ativo para você, você precisa ter a proteção de CSPM ativado. Se você tiver apenas a proteção básica, você não vai ter acesso, esse botãozinho aqui não vai estar habilitado. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui nas configurações de ambiente, vou na minha assinatura e verifico se esse serviço está ativado ou não. É o segundo serviço que vai aparecer aí para vocês. Se não estiver aparecendo, é por isso, daí você ativa na sua assinatura e vai ter acesso a esse recurso também. Bom, o Security Alerts é o paraíso ou não da equipe de SOC, porque aqui nós vamos ter todos os alertas relacionados daquilo que está acontecendo ou quase acontecendo no meu ambiente. Então, por exemplo, aqui eu cliquei em um ataque, deixa eu até recolher aqui para ficar um pouquinho maior, um ataque de brute force em um dos meus servidores. O que ele traz para nós? Primeiro, que isso vai ser um ataque alto, né, uma severidade bem alta. Aqui no Defender a gente não consegue fazer alterações de severidade, fique bem claro. Nós estamos seguindo boas práticas de segurança, então esse item a gente não altera. O que a gente consegue alterar é esse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma equipe que ela está olhando, né, para esse recurso, né, para esse recurso quando eu digo para os alertas. Então, eu preciso saber se aquele alerta específico já está sendo tratado por alguém. Né? Então a pessoa vem aqui, ela pode dizer que isso está em progresso, que isso já foi resolvido, né? Foi um falso positivo, não foi, né? Foi esquecido, sei lá. Esquecido não pode, né? A gente tem que tratar. Mas enfim, eu posso fazer a alteração do status, ok? Mas não da severidade. Outro ponto é que ele vai trazer aqui para nós o seguinte: qual que é a descrição desse alerta, né? Então ele traz todo um detalhamento. Depois ele vai dizer para nós qual que é o recurso que está sendo afetado, qual que é o tipo de alerta, né? Daí aqui ele já coloca para nós que é um pré-ataque. Aqui ele já me colocou. No servidor, qual que é o IP, onde é que está, assinaturas, etc. Qual que é um ponto aqui, ó? Qual que foi a conta, né, e todo o detalhamento da onde está essa máquina. O que é importante para nós também
take action, né? O que que eu faço com essa informação? Bom, aqui o que que foi executado esse recurso? Ele esteve de fato, né, sendo atacado, quais são as recomendações? Então aqui ele já traz para mim, ó, para você prevenir futuros ataques. Deixa eu clicar aqui de novo, ó. Você tem, né, 3 top ataques aqui. Aqui ele está falando da rede, ele está falando de vulnerabilidades no meu SQL, etc e tal. E nesse ponto aqui, se eu clico, né, em cada um deles, ele já vai trazer para mim, ó, o que é o hardening, aqui nesse caso, nas recomendações que eu devo aplicar, né, para essa máquina. Aqui em Remediation Steps, aqui ele já diz como que eu posso fazer isso, qual que é a técnica que pode ser explorada, né? E aqui eu posso já efetuar uma ação, take action. Então, para mim, ele já traz aqui todo um norte de como que eu vou resolver esse problema. Ele não simplesmente, ó, tá aqui o problema, boa sorte, né? Resolva você. Não, ele já traz para nós toda uma visão. Isso é muito importante. Então percebam que no Defender for Cloud nós temos uma visibilidade de qual que é o nível, né, de postura de segurança da nossa empresa, como que a gente está colocado, né, em termos de boas práticas. Deixa eu só voltar aqui na tela inicial. Em termos de boas práticas, qual que é a melhor estratégia que a gente pode seguir, quais são os ambientes que estão conectados aqui conosco. E outro ponto, as atitudes, né, ações que eu vou tomar em termos de recomendações, remediação, security alerts e tudo mais. Então ele já traz aqui para mim, né, como que a gente vai resolver isso e vai me trazendo aqui meio que um manual de boas práticas. Aqui, literalmente, o Defender olhando para o contexto cloud. Certo, Valéria, mas a palestra é Defender for DevOps. Exato, é um módulo desta aplicação. Então, quando a gente vem aqui em Cloud Security, pessoal, continuando explorando aqui a ferramenta, a gente tem primeiro a postura de segurança, depois a gente tem a parte de compliance, ou seja, quais são as medidas regulatórias que a gente está trabalhando aqui, quais são os workloads que estão sendo protegidos. Isso aqui é bem interessante até para que a gente venha mostrar, né, para uma diretoria, para uma gestão, porque aqui nós temos todos os pontos, ó, a parte de rede, IoT, APIs, containers, aqui são todas as camadas de proteção que são oferecidas, né, pela ferramenta. Outro ponto aqui, eu posso ter um gerenciamento do meu próprio firewall também, se for o caso. E, por último, tá aqui o nosso carinha DevOps Security. Antes aparecia Defender for DevOps, tá? Que fique bem claro. Agora virou DevOps Security. Aí, agora que vocês já viram a outra tela, vocês vão olhar assim, ué, mas tá aqui tudo de novo. Por isso que eu comentei que o Defender for Cloud, ele traz ali a questão das vulnerabilidades e ele traz um painel específico no contexto de DevOps Security. Então, por que isso? Né? Na minha visão, talvez na visão da empresa também, a equipe de DevOps ela precisa ter essa visibilidade para que faça mais sentido para eles, até mesmo a questão de como que nós vamos dar o embate quando tiver um problema. Então, isso é, de certa forma, responsabilidade deles. Estou ofertando aqui, né? Como a gente vai ter essa visão, mas também já trazendo alguns insights, né, de como que a gente vai resolver determinados problemas. Então, deixa eu só recolher aqui para ficar um pouquinho maior. Aqui nós temos 165 vulnerabilidades, alguém está precisando trabalhar, né? Então, nós temos 69 como alta, 87 como média e 9 como baixa. Lembrando, essas classificações não podem ser alteradas e estão seguindo melhores práticas no contexto de segurança, certo? O que é importante para nós e você não pode esquecer. As duas origens que nós podemos conectar. Então, nós temos as conexões de GitHub e as conexões de Azure DevOps. Então, nós podemos conectar partindo dessas origens. O que que ele traz para nós? Um outro ponto interessante é, vamos olhando aqui, né? Nós estamos em preview. Então, a parte legal é que não existe uma cobrança. A parte não tão legal é que nem todos os recursos estão para ambas as tecnologias. Como assim? Olha só. Aqui, por exemplo, nós temos na nossa listinha algumas conexões de Git, aqui essas duas azulzinhas aqui do Azure DevOps. Se você for olhar, ó, pull request status, por que que está aqui para nós, ó, Defender
demo aqui e o GitHub Defender com NA. Esse pull request status ainda não está disponível para o Git, apenas para o Azure DevOps. Ok? Quando a gente olha para vulnerabilidades aqui, ó, SS Vulnerabilities, pode ver que a gente tem as quantidades para o Git e não tem para o Azure DevOps. Invertemos. Então, isso por uma questão de que a ferramenta ainda está, né, em época de teste, por assim dizer, mas a gente já pode literalmente validar e ver o quanto ela se adapta ao nosso ambiente. Então, por exemplo, se a gente selecionar esse primeiro aqui, né, que é o nosso Defender Demo, um nomezinho já meio tenso, né, mas tudo bem. O que ele traz aqui para mim? Ele não tem nenhum alerta ativo, né? É a mesma estratégia da outra tela onde a gente estava agora há pouco. Então, alertas ativos eu não tenho, mas eu tenho recomendações. Ok. Quais são essas recomendações aqui? Eu tenho 4 recomendações ativas, mas aqui, ó, algumas status unhealthy, ó, e as outras que já estão sendo tratadas. Então, vamos ver essa daqui que está unhealthy. Aqui ele está dizendo, ó, que os repositórios do Git deveriam ter, né, um modelo secreto aqui para escaneamento. Então, vamos lá. Quais são as remediações steps aqui, ó? Aqui eu tenho como eu vou fazer isso para resolver essa descoberta de segredos. Eu preciso revisar por meio de um scan, preciso clicar aqui para ver os detalhes, validar, fazer um refactor, checar a remediação do projeto, tanana, tanana. E a parte mais legal é que aqui eu tenho o meu take action. Eu não vou conseguir fazer essa execução, né, pela questão do meu permissionamento aqui nesse laboratório, mas levando em consideração que se isso fosse um ambiente real de produção, aqui mesmo eu poderia resolver esse item. O interessante é que ele traz para nós, ó, quanto tempo ele vai fazer um refresh, né, dessa visão, qual que é o nível de severidade e qual que é o tipo de ataque que pode ser explorado, levando em consideração esse item. Aqui ele tem mais 2, inclusive, deixa eu só dar um clique aqui, ó. Então ele já me trouxe mais 2 problemas, muitos problemas. Alertas eu não tenho nenhum. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse outro segundo aqui, que também está como unhealthy. Mesma coisa. Ele sempre vai trazer para nós na mesma estratégia. A descrição, a forma de fazer remediação. E aqui, ó, nesse caso, ele já traz aqui para mim, ó, aonde que estava isso, ó. Aonde que está esse security check. Me traz o ID desse recurso. E depois aqui, ó, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para a gente ler, ó. Deixa eu só clicar em um deles aqui, para a gente pegar a mensagem. Ó. Ele traz para nós toda a descrição. Ó, Azure Kubernetes Services, suporta um RBAC, muito importante. Né? Você precisa garantir, né, a questão dos usuários, quem tem acesso, tudo mais, quais são os seus permissionamentos. Então, aqui a gente já viu que estamos com um problema nesses acessos aqui. Ó. Então, ele já traz para nós informações adicionais e importante, né, quais são os recursos que estão sendo afetados. Deixa eu voltar aqui na tela inicial para nós pegar um aqui do Azure DevOps e fazer meio que um comparativo, né? Então aqui, ó, Azure DevOps D, mesma coisa. Aqui ele não tem nenhum alerta ativo também, mostra como fazer as recomendações e traz para nós aqui, ó, para todos eles, qual que é o problema, quais são as etapas de remediação e traz para mim aqui o Take Action. Sempre que tiver isso ativo, é porque ele consegue nos ajudar a fazer essa remediação. Então, bacana, eu consigo ter essa visibilidade, mas como que eu tenho acesso, né? Como que eu faço essa configuração? Vamos lá. Vou trazer aqui para nós a minha outra assinatura, aqui que está zerada, por assim dizer. Então, pessoal, quando a gente vem aqui no DevOps Security, o meu não vai ter nada já de propósito. Então, provavelmente, se você nunca fez a configuração, não chegou nessa parte do joguinho ainda, vai estar aparecendo igual. Partes legais aqui, pessoal, no Get Started, ele já traz para nós aqui alguns vídeos mostrando como que você faz a conexão, como faz o onboarding dos conectores, tanto do Git como do Azure DevOps. Traz aqui para nós como que eu vou trazer a configuração do meu ambiente, configurar pipeline, fazer o gerenciamento de segurança. Eu vim aqui adicionar um conector. E vamos lá, vou colocar o conector. Adicionar ambiente. Vamos colocar aqui um GitHub, trazer para cá. Vamos dar um nome para a criança, né?
GitLab. Opa, faltou o G. GitLab Daval. Intuitivo. Vamos colocar aqui vamos criar um research group novo, né? Lab event. Ok. Não, aqui. Importante. In this moment, nós temos disponível ambos os serviços, tá? Para o DevOps Security em 3 regiões: Austrália, Central US e West Europa. Então, no momento não tem, né? Made in Brasil não tem, é somente essas 3. Lembrando que isso está muito relacionado, né, pessoal? A gente estar trabalhando com um modelo, né, de preview, não está pagando. Então aqui quando a gente vem selecionar os planos, percebam que ele só tem o free preview, beleza, né? Vai ficar ativado. Agora a gente vai autorizar a conexão. Quando eu venho no Authorize, ele vai pedir para eu fazer a conexão com a minha conta do GitHub. Então aqui eu vou autorizar para ele fazer esse acesso, vai redirecionar minha aplicação e depois a gente vem e dá um install aqui para o meu Azure DevOps. Então, vou selecionar aqui a minha conta, instalar, sim, para todos os repositórios, preciso dar uma permissão de leitura, ok. Aí aqui eu vou colocar a senha. Vamos ver se eu lembro da senha. Eu sou campeã de esquecer a senha. Eita, peraí, calma que eu já vou lembrar. Foi, não foi de primeiro, mas foi de segundo. A gente vem aqui em Review Access e Create. Ponto importante, ele leva cerca de uns 10, 15 minutos, tá? Para ele conseguir fazer as leituras corretamente. Depois disso, você já pode fazer ali as conexões e testar o acesso, né? Ele já vai começar a fazer a leitura. Outro ponto importante é que no momento, como nós estamos trabalhando no contexto de preview, a gente não consegue, por exemplo, colocar travas. Eu acho isso uma coisa bem legal. Por exemplo, se foi identificado aqui que esse código que está subindo, ele está com algum alerta nível alto, eu não deixo subir. Então eu vou literalmente travar quem está do outro lado. Pode parecer sacanagem, mas, poxa vida, se você está subindo um código com vulnerabilidade, vai olhar esse negócio direito aí, né? Com todo respeito aos desenvolvedores de plantão, mas, né, vamos se ajudar. Então, isso é uma coisa que no futuro vai existir. No momento, nós ainda não temos. Mas o que é interessante é você ter esse acesso aonde eu consigo ter uma visibilidade do meu código, consigo identificar vulnerabilidades, consigo trabalhar também em conjunto, né, com as equipes, ou seja, vai ficar literalmente exposto, todo mundo vai ver aquilo que não está sendo realizado da maneira correta, mas traz mais segurança para o nosso ambiente, né, pessoal? Que é uma coisa, querendo ou não, crucial nos dias de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Um excelente evento a todos e até a próxima. Tchau, tchau.